Salve, salve pessoal! Professor Felipe aqui e nessa aula nós vamos continuar falando sobre as funções. Bom, quero mostrar uma outra maneira de se trabalhar com funções. Eu criei aqui dentro da minha pastinha linguagem, tá? Um arquivo chamado helpers. Traduzindo isso para o português seria de ajuda, tá? Então, seriam funções. A ideia aqui seria a gente ter funções nesse arquivo aqui que vai nos ajudar em partes do nosso programa. E aqui um outro arquivo chamado funções 2.py, tá? O que acontece? Nesse helpers aqui, a gente pode ter N funções, não importa o número de funções, e quando a gente precisar de uma determinada função que esteja aqui, ao invés de nós repetirmos a função aqui, a gente vai chamar a função desse arquivo nesse outro arquivo, tá? Vamos para a prática, então? Então aqui, ó, vou definir uma função que faz a soma. Então, N1 vai receber dois números, faz a soma entre dois números, ok? E vai retornar N1 mais N2. Beleza, tenho aqui a minha soma. Agora, se eu precisar executar aqui, ó, vamos supor que, ó, eu quero fazer um algoritmo que soma dois números quaisquer. Então, eu vou colocar aqui, ó, N1 é igual a... vai ser do tipo inteiro, tá? Não quero que seja float. Input, informe o número. Vai formar esse número. Agora vamos fazer para o N2. N2 também. Input, informe outro número. Ok. Então tenho esses dois números aqui. Preciso fazer a soma. Então, só que eu já quero chamar essa função aqui que já faz isso para a gente, tá? Como que a gente faz para incluir nesse arquivo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, from, tá? Então, seria D. Qual é o nome do arquivo? Helpers. Poderia ser qualquer outro nome aqui, tá? Eu coloquei helpers porque a gente sempre utiliza essa palavra aqui na programação, nesses arquivos de ajuda. Então, eu quero de helpers, eu quero importar a minha função soma. Então, ó, de helpers, né, do arquivo helpers, eu vou importar a função soma. Tá? Ele ficou assim porque ainda não está em uso, mas aqui, por exemplo, posso dar um print e chamar aqui a minha função soma, passando N1 e N2. Beleza? Vamos executar aqui. Quando eu executar, informe o número 5, 9 e está aqui o resultado 14. Então, ou seja, eu estou chamando a função soma que está em outro arquivo. Isso é muito bacana, né? Então, eu poderia aqui ter uma outra função chamada subtração, por exemplo. Subtração, que também recebe dois números. E então, eu vou retornar N1 menos N2. Ok? E agora, para utilizar essa função subtração aqui no meu arquivo funções, eu preciso fazer a mesma coisa, eu preciso importar ela. Então, helpers, de helpers eu vou importar subtração. Beleza? E aqui embaixo agora eu posso chamar a função subtração, passando N1 e N2 para ela. Vamos executar? Vamos informar um número 10, um outro número 2. Então, agora eu tenho a soma e tenho a subtração. Isso é muito legal, né? Evidente que a gente pode ter aqui funções mais complexas, mas a gente já aprendeu a estrutura de como trabalhar com funções em arquivos diferentes. Eu te vejo, então, na nossa próxima aula.